This is Growthaholics. Olá, eu sou Pedro Weingärtner, CEO da Ace Ventures, e você está ouvindo o Growthaholics, o podcast onde a gente fala de inovação e empreendedorismo de forma prática e aplicável. Nosso objetivo é acelerar o seu negócio a cada conversa e, acima de tudo, transformar você num verdadeiro Growthaholic, alguém que adora crescer, seja na vida profissional ou pessoal. E se você curte o nosso conteúdo, não deixe de avaliar a gente com 5 estrelas pela sua plataforma de podcast favorita. Isso ajuda a gente a levar o podcast a mais pessoas. Hoje o tema é muito interessante. Obviamente, é um dos assuntos que eu mais gosto, que é falar com o empreendedor sobre a sua trajetória. E hoje eu recebo aqui o Marcelo Linhares, que é CEO e cofundador da OnFly, que é uma plataforma focada em viagens e despesas corporativas. E ele é feríssima, é um empreendedor Endeavor, é especialista em negócios digitais e sabe bastante sobre execução, especialmente em momentos desafiadores, como o que a gente está passando agora. O Marcelo, ele fundou a OnFly, logo na sequência teve a pandemia, ele teve que fazer layoffs, mas a empresa seguiu. E hoje, recentemente, ele anunciou uma rodada de 240 milhões de reais numa série B, com fundo do Vale do Silício. Está começando uma expansão internacional e tem muitas coisas para ensinar para a gente. Então resolvemos ir a fundo com o Marcelo nessa trajetória e, obviamente, tirando muitos aprendizados para você que está pensando em captar investimento, já captou investimento e, obviamente, diversos outros conselhos para a sua startup. Vem com a gente! Estou aqui com o Marcelo Linhares, que é o cofundador aqui da OnFly. Eu não vou dar spoiler aqui, mas eu quero dar boas-vindas para o Marcelo. Seja muito bem-vindo. Olá, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos bater bola, vamos aprender um com o outro. De novo, obrigado pelo convite. Marcelo, a OnFly, não sei nem se você sabe, tá? Mas a gente é cliente da OnFly, né? Aqui na Ace, somos clientes, né? Temos orgulho aí e usamos muito. Eu, pessoalmente, já usei bastante a plataforma, eu gosto bastante. E eu queria, assim, para quem não conhece, né? Conta para o pessoal o que é OnFly, e depois eu quero entrar aí no nosso tema, né, que é de fundraising e tudo mais. A gente vai falar de muita coisa aqui, mas conta para a galera aí que está nos ouvindo. Boa. Eu vou, antes de falar da OnFly, vou contar um pouco a minha história, mas durante muito tempo eu fui executivo, né, diretor de e-commerce na Constance, trabalhei como tecnologia há muito tempo, UOL e tudo mais, e eu sempre me lasquei com viagem de trabalho, tá, Pedro? Assim, a real é essa. Sempre tive muitos problemas, eu brinco que já deixei tranquilamente uma moto ao longo da minha jornada executiva só de pedidos de reembolsos que eu desisti de fazer por tanta burocracia no processo. E especificamente na última empresa que eu trabalhei, a gente pedia passagem por e-mail para uma pessoa que pegava esse e-mail, ligava para uma agência, depois voltava com um e-mail com a cotação. E eu lembro que eu entrava numa decolar e via o preço, sei lá, estava R$200, 2 dias depois vinha 250, 300. E aí, essa empresa, a gente passou em 5 anos por 5 grandes agências, né? E era, de fato, as melhores agências do Brasil ali de viagem. Então, a grande reflexão é que tinha muita carência de tecnologia e digitalização nesse processo de solicitar viagens e pedir reembolsos para viagem a trabalho. Então, a OnFly resolve esse problema. Para muitas empresas, gastos com viagens e despesas corporativas chega a ser ali a segunda ou a terceira linha do PNL do cara. Então, a OnFly digitaliza toda essa linha, né? Então, a gente é uma plataforma que a gente fala de tudo em um, de travel expense completamente unificado. E dentro da nossa plataforma, a empresa consegue configurar uma política de viagem, de despesa, convidar os colaboradores, colocar os colaboradores nessa política e cada colaborador dentro da tua alçada
né, fazer o processo de bookagem e aprovação das suas viagens. Acho que, em resumo, é isso. Estamos com 2.000 empresas como clientes e obrigado, entre elas, a Ace. Vocês. É isso aí. Enfim, infelizmente não somos investidores aí da OnFly, né? Então não tenho qualquer tipo de afiliação aqui com a OnFly, por isso me sinto bem à vontade também para falar aqui do produto da empresa. Mas antes de a gente entrar em fundraising, se você puder falar um pouco, só para a gente entender duas coisas, né? Porque tem muito empreendedor aqui que nos ouve, está sempre pivotando o modelo de negócio e tal. Como é que o teu modelo de negócio evoluiu ao longo do tempo? Como é que ele começou? Como é que ele é hoje? O que você aprendeu com isso? Porque é sempre um desafio, né? Porque eu acho que tem aprendizado aí, a gente não para pensar em precificação, tanto quanto a gente deveria no modelo, e tem uma hora que é um tipping point aí. E se você puder, na sequência, falar como é que você conseguiu o teu primeiro cheque, né? E a dificuldade que foi você conseguir o teu primeiro cheque, vale a pena também para quem está ouvindo aí. Legal. A gente não teve a oportunidade de ser investido por vocês, mas vocês investiram, né, num grande empreendedor que resolve uma dor parecida com a nossa, né? Que é a turma da Expresso. Então, o Gui e o Fábio, 2 empreendedores que eu tenho uma grande admiração, inclusive. Um abraço aí para os dois. Lá de Uberlândia, turma boa. É isso aí. A gente sempre teve uma visão, a visão do OnFly sempre foi uma linha assim, quando você olha esse mercado de turismo, OTA, Booking e Expedia vieram em 96, então uma das primeiras indústrias que entraram no mercado digital, no e-commerce, foi o turismo. Então, e esses caras sempre foram no modelo meio do marketplace, né, de travel, assim. E a visão do OnFly era ser uma OTA corporativa, né? Então era um híbrido de software SaaS com marketplace. Então por isso que a gente se posiciona como um SaaS-enabled marketplace. Muito da tua bagagem, né, Marcelo, de e-commerce e tudo mais, você tinha isso E olhando players de fora, assim, a gente viu, cara, o OTA não é feito para o cara viajar a trabalho, o OTA é feito para o cara viajar a lazer. Então falta uma série de configurações, de software ali para uma OTA estar pronta para uma empresa usar. Então essa era a ideia legal. E aí, quando a gente olha a jornada, cara, aproximadamente 60% a 70% das despesas reembolsáveis das companhias, ela está na jornada de viagem. Então, para a gente fazia muito sentido ter a parte de reservas e a parte de expense integrado. E até a parte de cartão corporativo, né? A gente já tinha. Então, a nossa visão lá atrás de 2018, a gente não pivotou, a gente tinha uma visão e está executando ela ao longo da jornada. Agora, alguns aprendizados. No início da OnFly era gratuita para todo mundo. E eu lembro um grande empreendedor aqui de BH, um cara que eu admiro muito, o André Dadito, ele falou, cara, não dá de graça, cobra uma mensalidade. Eu falei, por que, cara? Se você cobrar uma mensalidade, mesmo que baixa, você consegue entender o quanto que o cara está comitado com a tua solução, né, e o quanto que não está. E esse foi uma grande virada de jogo para o nosso modelo, porque a gente tinha mais ou menos, na época, sei lá, 150 empresas como cliente. Quando a gente fez a virada ali para começar a cobrar, a gente percebeu que realmente quem era cliente mesmo tinha uns 40 ou 50, né? Às vezes eu vejo lá esses bancos digitais, né? Um fala que tem 100 milhões de usuários, outro fala que tem 80, mas quando você vai ver os caras ativos que estão transacionando alguma coisa, né, no mês, é 10, 12% disso. Então, uma coisa que foi muito legal para o nosso modelo foi quando a gente começou a cobrar o SaaS, né? E a gente tinha uma ideia de dar o SaaS free, porque a gente conseguia capturar receita sobre o take rate do transacional, mas essa questão da cobrança do SaaS foi uma boa virada no nosso modelo. A gente fez isso mais ou menos ali no final de 19 e no início de 20. Quando a gente fala do modelo de negócio, você fala da monetização através do SaaS, da maneira que eu estou te entendendo, te lendo, serviu como uma ferramenta de retenção, né, e manter o cliente ativo a partir do compromisso que eu estou pagando a ferramenta, então é a minha ferramenta, né? E aí eu vou concentrar, e aí você tem também um valor em cima de cada transação
que passa na plataforma, que eu estou entendendo que é a maior fonte de monetização da empresa. Perfeito. Legal. E é interessante, né, que a chavinha virou quando você começou a cobrar pelo SaaS. Porque fica muito mais claro quem é cliente de verdade, você aloca um CS, e o cara que não é cliente, você fica insistindo, querendo fazer reunião com o cara não, pera aí, né, só tô aqui olhando, então você tira os ruídos, né, e tudo fica mais claro, você consegue fazer o teu playbook de CS ali, ver exatamente o que é sucesso pro cara, o que é a expectativa, fica tudo muito mais fácil. Na nossa visão aqui, na nossa experiência, Pedro. Eu sei que eu acho que não tem modelos certo ou errado, né? Sim. Mas na nossa visão, cobrar pelo SaaS, a gente tirou alguns ruídos ali e ficou muito mais claro quem que é o nosso cliente. E você ia falar do primeiro cheque. Como é que você... E quanto tempo você levou? Como é que foi para captar o primeiro cheque? Pedro, pensa, cara, veio a pandemia ali em março, né, de 2020. Já falei essa história, mas os números são públicos. Em fevereiro eu faço aqui 1,7 milhões de GMV, mais ou menos uns 140, 150 mil de receita. Em abril, isso tem que ir para 14 mil a minha receita. Então, não tenho orgulho, mas a gente inaugurou esse conceito de layoff aqui, porque a gente era muito bootstrap naquela época, assim, a gente tinha uma linha de crédito com o Bradesco, a gente rapou essa linha, pagamos caras, porque se ficasse mais 2, 3 meses, eu não conseguia nem se ligar às pessoas. Então, pensa que ser investidor, né, pensa numa cabeça de investidor. Quem que vai investir em alguma coisa de business travel no meio da pandemia tem que ter uma fé enorme, né? Então, a gente ficou um ativo muito esquecido na pandemia. Ninguém queria investir no OnFly. A gente recebeu um cheque seed em dezembro de 20 da Cedro Capital. Como é que esse cheque vem? A Cedro, antes da pandemia, eles se engajaram com a gente, fizeram uma proposta, a gente não topou, porque a gente achava que não fazia sentido, a gente estava crescendo, um momento super bom da companhia, a gente achava que poderia fazer uma captação melhor. Mais ou menos ali em junho de 20, o Alessandro da Cedro fala assim, cara, e aí, você já fechou a operação? O que você está fazendo? Eu falei, não, eu continuo acreditando. Ele, cara, mas quem está viajando? Eu falei, ainda tem algumas empresas onde viagens aí tem essencial. Eu falei, a gente tem empresa de engenharia, empresa de não sei o quê. Aí ele, sério, cara, vocês estão fazendo quanto de GMV? Eu falei, estamos fazendo X. Aí ele falou, pô, Marcelo, a gente gosta de vocês, isso só dá mais, só diz mais sobre vocês, então a gente estava certo, a gente quer, se você tiver afim, a gente gostaria de reengajar. Então, veio assim porque em junho, julho, todos os investidores que eu estava falando lá em fevereiro de 20, em maio, junho, esses caras falaram, sem chance, essa tese está completamente parada aqui. Eu lembro que Bill Gates fez um artigo, uma época, falando que 50% das viagens a trabalho seriam completamente eliminadas, que o mundo pós-pandemia ia voltar de um jeito. Então, eu não tive um processo competitivo, não. A Cedro, os caras foram visionários ali, sabe, Pedro? Os caras apostaram nesse negócio. Extremamente. E dali, quando voltou, vocês começaram a bombar, né? Vocês começaram a crescer. E vocês chegaram a captar mais alguma rodada antes dessa última, que foi bem relevante? A gente fez 3 rodadas, Pedro. Uma foi com a Cedro, meio que um seed. Depois a gente fez uma série A. Em 23, a gente faz uma série A com a Left Lane, a Cloud9. Left Lane é um fundo de Nova York, fez Rei do Pitaco aqui. Tem mais ou menos 2,6 bi dólar ali de asset sob gestão. E a Cloud9 é um fundo novo, né? Um fundo SoftBank, a Noe Felipe e um ex-Kinea, são bem legais. São e as ótimos. de 16 de dólar, Pedro. Legal. E agora a gente faz uma rodada de 40 de dólar. Quando que foi essa intermediária? A série A foi em 23, mais ou menos ali, março, abril, né? Legal. E como é que foi? Agora, para quem está ouvindo aqui, os caras falam, porra, Marcelo vai lá, capta uma grana e tal. Como é que foi? Os caras
partiram peraí, esse é um mercado, tem um TAM gigantesco, vamos ver quem que está indo bem aí nesse mercado, acha o cara, liga para o Marcelo, ou é o Marcelo lá gastando sola de sapato, batendo em não sei quantos VCs, como é que foi ou um pouco de cada, né? Como é que foi essa brincadeira? A Série A, a gente começou a ser procurado por alguns fundos e a gente estava escalando, então 21 foi muito bom, 22 foi muito bom, né, em termos de crescimento. Então 21 para 22 a gente cresceu 600%, 22 para 21, 400%, assim, porque esse mercado ele fez assim, né, o V lembra do V do Guedes, que ia voltar, então ele foi muito parecido, né. Teve um efeito inflacionário também, que o ticket médio da indústria subiu, a gente se beneficiou desse trem de certa forma. Então os fundos começaram a procurar a gente, e a gente falou, tem uma janela aqui com mais capital. A gente estava breakivado, 21, 22, a gente estava breakivado, e a gente falou, poxa, com mais capital, eu acho que a gente consegue talvez ir mais longe, né? E aí a gente abriu uma rodada ali, começou mais ou menos ali em agosto de 22, conversar com alguns fundos, fizemos um roadshow e acabou concretizando ali em janeiro, fevereiro de 23. Naquela época, se você lembrar ali, cara, 22, 23, estava começando a ser uma ressaca, né, de investimento, porque teve muito capital de 20 a 22, final de 22 o negócio começou então, a gente ficou meio... a gente era breakivado naquela época. Eu lembro que, pré-pandemia, eu fui falar com um grande fundo de growth e ele falou assim, beleza, você vai captar, quando é que vai ser a próxima captação? Aí eu falei, como assim a próxima captação? Ele falou, não, você vai fazer agora, a gente vai pôr, mas você não tem um plano de captação? Eu falei, não, tem um plano de cliente, né, de breakivar, de receita, esse é o meu plano. A captação... Aí o cara falou, então eu acho que você não tem uma ambição tão grande, a gente gosta de empresários ambiciosos. Você lembra que naquela época ali você já tinha que ter um plano de A, B, C e D. E eu nunca tive esse trem, né? Eu tenho um plano de cliente, receita, que eu acho de crescimento da empresa. E então naquela época ali, 22, ali, setembro, outubro, a gente estava breakivado e de repente virou uma chave no mercado. Os caras, espera aí, cara, a gente quer companhias que estão no break-even. Então a gente ficou meio que sexy, sem querer, a gente saiu do cara mais feio para o cara bonitinho. Então teve um processo competitivo bem relevante, e a gente acabou fechando com a Leftlane e a Cloud9 com o Follow. Ajudou, tem dois pares nossos lá fora, um é a Nava nos Estados Unidos, um é a TravelPerk na Europa, que a Leftlane já estava olhando esses business, então os caras conheciam bem a indústria. Conheciam o negócio, né? A dinâmica. Negócio. Então fica fácil quando você se posiciona como, cara, eu sou a Navan do Brasil, e fica uma coisa mais óbvia. Então foi uma diligência muito mais rápida, né? Legal. E você se considera um cara bom de fundraising, ou você... Como é que... Porque tem muito founder que chega, você ouve também, né? Os caras falam, porra, cara, aquele cara conseguiu levantar uma grana, se eu tivesse esse skill aí de fundraising desse cara, eu tava captando, mas eu não conheço ninguém, eu não tenho acesso, os caras não me conhecem, porra, como é que eu me torno mais como o Marcelo, né? Acho que o pessoal fica... Pedro, eu nunca tive essa capacidade. Eu acho que eu sou um cara de porta para dentro, eu sou um cara de produto, sou um cara de visão. Por outro lado, teve um componente de sorte que o mercado mudou muito rápido e a gente ficou um dos poucos ativos ali que faziam sentido naquele momento dentro das teses. Tanto que a gente não captou absolutamente nada no hype. Eu gosto, assim, de estar lá na Endeavor, eu faço mentoria, participo de mentoria, ouço, escuto, aprendo, mas às vezes vem pessoas falando, porra, se eu precisasse desse dinheiro, se eu tivesse esse dinheiro, e eu acho que muitas vezes a gente conta uma mentira para a gente mesmo, né, para a gente justificar às vezes uma falta de crescimento, ou um insucesso, a gente aponta o dedo para um e para o outro, fala, mas também, né, eu não captei, mas também eu não sou amigo e tal.
Eu não tenho nenhuma habilidade disso, as coisas foram acontecendo. Cada vez foi mais fácil, a real é essa. A Série B foi mais fácil que a Série A, o mais difícil foi o Seed. Mas no final do dia, a matemática ela é mandatória, né? Então, assim, captar no PowerPoint é privilégio de pouquíssimas pessoas. Geralmente o cara está no segundo, o cara já fez uma história empreendedora fodida, né? Então está no segundo play dele de empreendedorismo, então ele consegue captar no PowerPoint. Poxa, eu não sou o cara de captar no PowerPoint, eu acho que 99,9% das pessoas não são esse play. Se eu ficar olhando para isso e me paralisar, então, para todo mundo, cara, cresce e executa, né? Se você cresce, o dinheiro vem, né? Assim, business de tech, startup é crescimento em última instância, assim. Então... Perfeito, Marcelo, eu falo sempre isso pro pessoal. Pessoal, pá, como é que o cara conseguiu esse fundo? E você falou uma coisa interessante, né, Marcelo? Quanto as rodadas posteriores foram mais fáceis que as primeiras rodadas, daí o pessoal às vezes não entende que o pool de empresas que estão crescendo a partir de determinado porte, ele vai encolhendo, né? Ou seja, o fato de você estar crescendo no patamar que você está crescendo agora, né, que está crescendo hoje, você começa a atrair os caras que estão olhando, peraí, eu preciso de uma empresa nessa faixa aqui, que esteja continuando numa taxa de crescimento X, né? Essa matemática, às vezes, é difícil o pessoal entender, que é mais difícil as primeiras rodadas se você estiver crescendo bem do que as últimas, né? E você vai trazendo investidores para o seu cap table, que os caras vão puxando outros investidores, o cara fala bem de você para outras pessoas, então vai ficando, de fato, não estou falando que é super fácil agora. Não, nunca é. Mas comparando esforço empregado, claramente o esforço empregado agora ele é menor do que o lá atrás ali. Você vai derrubando os pinos e vai tirando as hipóteses da mesa. Então, tem gente que eu tô falando há 2 anos, que quando vai mostrar, o cara fala, mas peraí, cara, você cresceu, você entregou exatamente o que você tinha imaginado. Eu falei, entregamos. Mas o que vocês estão fazendo? Estão fazendo isso. Você cria mais credibilidade, né? Porque, de fato, o que você está prometendo, você está entregando. Né? Se você voltasse no tempo, né, para o Marcelo em início de jornada empreendedora aí, e também para os vários empreendedores que estão nos ouvindo, que tipo de conselho você daria, além, obviamente, de foca no negócio, cria um produto legal, executa o plano, né, que você traçou, continua crescendo, mas o que você diria para ajudar o cara a pensar sobre fundraising, a energia que você despende, quando que você sai para fazer, o que você precisa observar, o que você aprendeu nessa brincadeira toda? Eu fiquei durante 1 ano trabalhando numa grande rede de varejo e finais de semana, à noite, na OnFly, empreendi já velho assim, né, 36, 37 anos com filho, mas depois que eu fui full time para OnFly, ficou eu e meu sócio sem salário durante 1 ano. Meu primeiro salário ia ser abril de 20, aí veio a pandemia. Aquilo, se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu poderia ter tirado um salário. Aquilo naquela época foi um negócio muito pesado, assim, porque eu já estava esgotado financeiramente. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu não me puniria tanto. Eu teria tirado um salário ali, a empresa já tinha como pagar um salário, mas a gente foi com muita sede, a gente dobrou a aposta e falou, cara, vamos reinvestir tudo, vamos abrir mão de salário e tudo mais. Isso foi, na minha opinião, foi um equívoco, e eu acho que no Seed, eu acho que eu poderia ter talvez explorado co-investidores ali, tentado, como eu estava como assim, ninguém me quer, não sei o quê, o primeiro que quis, eu gosto do Alessandro, sou muito grato ali a Cedo Capital, mas eu acho que eu poderia ter talvez batido na tua porta ali, conversado com alguns outros investidores, que eu acho que poderia ter sido melhor ali, eu acho que eu não fiz bem esse fundraising ali no Seed, não. Legal, ou seja, isso é bem comum, né, especialmente no Seed, pré-Seed, ter co-investidores, né, e gente, às vezes, de diferentes backgrounds, assim, que se conectam a redes diferentes de outros investidores, né, que aumentam as tuas chances também de captar mais. Né? Ali eu vacilei. Esse é um aspecto legal. Né? Ali eu vacilei.
E essa do salário, né? Tem duas coisas que o pessoal fala. Às vezes essa coisa, porra, eu tenho que me pagar, eu tenho que estar. A minha cabeça, né? Tem que estar minimamente bem, né? Para focar no negócio, né? Então, essa é uma coisa que eu acredito também, né? Que, pô, tem que se pagar, especialmente principalmente se o negócio consegue arcar com isso, né? Porque às vezes, não, estou queimando o dinheiro do investidor e tal, mas muitas vezes o teu negócio já permite isso, e você, né, colocar esse espaço, mas junto com isso também tem uma discussão, Marcelo, que eu queria te ouvir, até se tu optou, como é que foi isso, se você pode falar, a questão da secundária também, né? Tem muita gente lá atrás, fala, porra, não dá. Quando o empreendedor pega uma secundária, perde a fome, perde o incentivo, e eu não acredito nisso não, tá? Eu acho que a minha visão é bem diferente. A minha visão é quando ele pega uma secundária, eu quero te ouvir, ele consegue focar no sonho maior, né? Porque ele consegue falar, legal, agora eu quero virar uma empresa bilionária, eu quero... Primeiro, como é que foi para você e como é que você pensa sobre isso? Legal. Eu vim de uma escola, Pedro, Soundfly é a terceira coisa que eu criei. Uma deu certo, uma deu errado. Eu acho que Soundfly, sucesso é uma coisa temporal, né? Então tá funcionando até hoje, mas pode ser que em 2, 3 anos capote, e talvez minha maior função aqui seja prolongar esse capote, né? Mas eu sempre acreditei que o founder, o empresário, ele tem que receber um salário proporcional ao que a companhia pode pagar. Tá? Então, quando eu falei que eu fiquei sem salário e que eu poderia ter tirado um salário, não era o salário que eu tirava como executivo, não. Era um salário pequeno, um salário assim. Tanto que meu primeiro salário foi 1/4 do que eu recebia como executivo. Por quê? Porque a empresa não podia pagar, né? Assim, eu não podia... e tá tudo bem, né? Então, eu sempre tive esse viés de respeitar as finanças da companhia. Às vezes eu vejo empresa que o cara tem... a empresa tem 0 receita, o cara já está indo para o 2º ano, o cara com um salário alto demais, ele saiu de uma jornada de executivo para empreender com o mesmo salário, aí eu acho que o cara não toma risco, né? Empreender, você tem que ter risco, então alguma coisa para o cara continuar com fome, ele tem que ter. Mas aí, quando foi fazer a Série A, a gente estava brequivado, gerava caixa. E eu já estava esgotado. Então, uma condição da Série A era ter uma secundária. E eu lembro que tem fundo que, de fato, fala, secundária a gente não paga. Né? E eu falo que, às vezes, o cara quer ser enganado, porque ele não paga secundária, mas, às vezes, o founder ganha 120 mil por mês, ganha bônus, e a empresa faz... Então, ele está pagando secundária, mas ele está, de outro jeito, ele está fazendo. Mas eu concordo com você, quando veio a secundária, eu falo que eu tirei os russos aí das minhas costas, assim, tinha muita dívida para trás ali, deu muito mais conforto para continuar tomando mais risco. Então você pensa lá, né, cara, você tem lá o Davi Vélez do Nubank, que hoje acho que é um dos caras mais ricos da América Latina, ele não deixa de executar, de trabalhar, porque ele já tem um patrimônio, o benchmark da XP. Então é uma falácia essa questão, na minha opinião, de você manter o cara com o mínimo possível e o cara só vê a cenoura lá no exit, né, na saída. Então eu particularmente, eu sou a favor de secundários, obviamente, quando o business permite. Pô, o negócio continua queimando caixa pra cacete, não está crescendo, é um modo de sobrevivência, aí tem que ser 100% primária para o negócio manter de pé, mas... Então essa é um pouco da minha visão, Pedro. Minha experiência como secundário foi boa e realmente me deu muito mais segurança para continuar arriscando. Eu concordo muito contigo, Marcelo. Eu acho que às vezes a gente não proporcionando o mínimo de conforto, quando a empresa já está se provando para o empreendedor lá na frente, ela acelera um M&A prematuro. Né? No final do dia, é ruim para o investidor também, porque o Marcelo tá lá e fala, porra, cara, recebi uma oferta aqui, não, mas você pode ir mais longe, mas cara, em 22, quando eu fiz a Série A, acho que eu não contei, mas eu fui para o modelo de dual track, a gente estava super aberto a uma saída, exatamente por isso que você falou, porque eu precisava
cara tá com a língua de fora. É isso aí. E a gente não chegou a ter oferta. A verdade é essa. Então nem tive essa opção, né? E, Marcelo, quando a gente fala do TAM, né, que é o tamanho total do mercado, e é uma coisa que muitos investidores erram, né, o TAM, né, famosamente, né, não sei se você se lembra um post do Damodaran, que é aquele cara que faz valuation, ele tá fazendo o valuation do Uber, e falando, o TAM do Uber é tanto, e ele errou, cara, foi tipo 10 vezes a menos do tamanho, porque ele pegou o mercado de táxis e ele projetou, né? Então a gente às vezes tem dificuldade de projetar o TAM. E quando a gente pensa no mercado, e a gente gosta assim muito aqui na ACE, né? A gente fala que o não sexy é o sexy, né? Mercado não sexy é sexy porque ele é grande, porque ele é pulverizado, porque tem um monte de player atuando, o cara resolve de várias maneiras o problema, e às vezes você já tem uma robustez, assim, mas o mercado nem começou a ser explorado, né? Então, quando a gente via lá, começou aqueles RPs lá para PME, concorre concorre com Excel, concorre com, né? Todos combinados não chegavam a 5% do mercado. Você vê uma dinâmica parecida no mercado que a OnFly tá? Como é que você lê o TAM? Como é que você vê as batalhas que você está lutando em relação à adoção desse cara a ter uma plataforma, né? Legal, essa pergunta é boa, assim, tem um vídeo do Brian Chesky, do Airbnb, ele lendo todas as cartas que rejeitaram ele na época, e vários foi sobre TAM, e tem uma que o cara falou assim, cara, o mercado de hospitalidade no mundo é um mercado de 1 trilhão, 2 trilhões, e o cara falou que é pequeno, né, então, realmente, o TAM, esse mercado no Brasil é um mercado de 30 bi dólar, Pedro, assim, mais ou menos 20 bi dólar ali é viagens, 10 bi é despesas, a gente captura parte desse TAM das despesas com o nosso cartão corporativo, o Expense Management, e fica-se de fato essa pergunta do, cara, o quanto que você consegue influenciar e digitalizar e acelerar a digitalização desse mercado. Eu brinco que ninguém acorda de manhã querendo mudar ou contratar uma plataforma de gestão de viagens e despesas. Por outro lado, por exemplo, eu sou muito fã da RD Station. A RD Station criou uma categoria que é automação de marketing, e por acaso ela tem esse software. Então, a gente tem um desafio de criar essa categoria, né, de digitalizar e, obviamente, se posicionar como líder dela. Não é fácil, Pedro, porque é muito diferente. Por exemplo, você vende sapato online, já tem gente que quer comprar, então você compra mídia no Google, bida CPC, coloca uma oferta, você captura aquele market share inteiro. Eu não tenho pessoas buscando sobre isso no Google, eu tenho que criar esse mercado, essa urgência e implicar essa dor. Eu tenho 41 anos, acho que a gente deve ser da mesma geração ali, então eu sou da época que não existia RP no mainstream. Eu lembro de ver ads, né, publicidade da TOTUS com a Marília Gabriela falando sobre sistemas de gestão para sua empresa, né, V no lugar do U, né? Então depois aí ficou fácil para Sênior, para Sankia, até para a turma da Almeida, assim, mas a TOTUS no Brasil ela teve esse grande mérito de mostrar para os empresários o que de fato é um RP. Então a gente tem esse desafio, Pedro, assim, confesso que é bem desafiador, não é trivial, todo dia uma surpresa, então a gente, explora contar histórias com influenciadores, a gente fez um vídeo agora com o Burrão, que só de orgânico tem mais de 1 milhão de acessos, força você a ficar mais criativo, né? Sim, sim. Eu sou fascinado pelos mercados, assim, que são muito grandes e muito pulverizados, eu acho incrível. E tem o desafio também, né, quando você fala de TAM, Marcelo, tem o desafio da internacionalização também, porque, e quando o pessoal fala de América Latina, né, pensa Brasil e América Latina, tem um monte de país na América Latina com cultura. Você já começou a fazer um processo de expansão Latam também, né? Como é que é essa experiência aí de crescimento? Pedro, a gente foi para o México porque a gente fez um assessment. Primeiro,
a gente tinha dinheiro no caixa, a empresa queima pouco ou quase nada, eu acho que a gente pode assumir alguns riscos, né? E a gente capta o dinheiro com o investidor somente para testar algumas hipóteses. A gente foi no México, a gente percebeu que o México, em termos de digitalização, de viagens, está 10, 15 anos atrás do Brasil. Então a gente olhou e fizemos um mapeamento do mercado, é um mercado mais ou menos 60%, 70% do mercado brasileiro, com bem menos concorrência, e aí tem um artigo que o Mariano escreveu no Brasil Journal, que é assim, mentiram para a gente. Porque, não sei se você já leu esse artigo, mas a gente foi doutrinado aqui no Brasil que o Brasil é tão grande que não vale a pena sair do Brasil, né? E aí a maior empresa da América Latina é a Argentina, que é o Mercado Livre, a maior empresa de turismo da América Latina é a Decolar, que é a Argentina, né? E a gente fica com essas coisas, né? E por outro lado, ninguém chega lá pro Jeff Bezos e fala, cara, não vai pro Brasil não, porque o mercado americano é muito grande, né? Se você capturar 1% do Walmart aqui nos Estados Unidos, é muito melhor que você ir pro Brasil. Então tem uma questão de mindset. Então quando a gente foi pro México, teve essa crítica. Ah, cara, vocês não são nada no Brasil, para que vocês estão indo para o México? Por outro lado, você tem o benefício da escala quando você fala de tecnologia, Pedro. Então, a gente entendeu que 97% da tecnologia ela é reaproveitada, é um SaaS, né? A gente muda inventário e a gente muda payment. Todo o resto a gente reutiliza. Então, é um desafio muito mais de go-to-market. Então, a gente está apanhando, não está fácil. Tá? Às vezes a gente está moderno demais para a turma lá, mas está sendo legal. Já tem 40 clientes em 6, 5 meses. Então está sendo desafiador, mas a gente quer realmente estar na América Latina e eu acho que o Brasil, Pedro, precisa ter mais referências de empresas de tecnologia que tenham êxito. Eu acho que eu falo que as pessoas fazem arbitragem. Eu escrevi até um artigo na Isto É Negócio que o Igor do Moip uma vez falou que teve um empreendedor lá fora que encontrou com ele e agradeceu. Pô, cara, queria te agradecer, porque quando a gente começou a startup nossa, a gente entrou na documentação do Moip, o checkout transparente de vocês a gente copiou. Eu falei, porra, cara, mas peraí e tal. Vocês são muito maiores que a gente. Ele falou, não, mas a gente se inspirou muito no que vocês fizeram lá atrás. E essa startup acho que foi vendida por 800 milhões de dólares para o PayPal, né? E o Igor foi vendido por 140 para o Wirecard, cara, do caralho, foda. Mas o cara fez uma arbitragem, fez a mesma tecnologia que o pessoal está fazendo aqui no Brasil, lá para fora, mercado muito maior. Mas em termos de tecnologia, eu acho que a gente tem uma engenharia muito boa, um capital intelectual muito bom. E precisamos, talvez, ser mais agressivo quando a gente fala de exportar tecnologia. E eu queria te perguntar como que você fez essa expansão, se você mandou uma pessoa do Brasil para lá e aí ela contratou pessoas locais, se você, sei lá, hoje com AI a gente tem essa vantagem do idioma, né, da gente conseguir dar suporte e tudo mais. O que você aprendeu nessa área, assim, de como é que você monta um time internacional e tudo mais? Pedro, mandei um country manager para lá, o João, já estava na companhia aqui há um ano, já tinha morado no México antes, então conhece bem a região. Expatriamos uma CS também, a Jéssica, e a gente contratou quatro nativos ali, então está proporcionando essa troca de cultura. E eles estão lá, né? Estão vivenciando lá, tem escritório, estamos tentando replicar a cultura nossa aqui lá. Então esse é o nosso playbook, né? Talvez se a gente, ano que vem, for para a Colômbia, a gente replica esse playbook, né? Sempre duplo. Perfeito. Ali, né? Um country manager com um CS e com um time local. Perfeito. Então foi esse o nosso playbook de México. Pensando agora em termos de futuro, Marcelo, o que você falou, né? O plano que a gente tinha, a gente continua executando, né? Que a gente está, claro, você vai adaptando, aprendendo, vendo o que funciona, mas está on track com a visão, né? Que tu criou. Qual que é o teu topo do Everest, assim, em termos de visão? E como que você imagina chegar lá, em quanto tempo? Eu vou começar de trás para frente, tá, Pedro? Assim,
A indústria de mercado de viagens corporativas, quando você olha a América Latina, ele é bem infinito, tá? Assim, a Decolar é uma empresa que faz mais ou menos $1 bilhão de receita ano. A gente acha que se executar bem, né, se manter humildade, cabeça aberta, focar no cliente, né, e continuar paranoico em gerar valor para ele, a gente consegue chegar em 60%, 70% dessa receita de Decolar ali no B2B, tá? Então, essa visão, né, de longo prazo ali, mais ou menos 600, 700 de receita ano de dólar, milhões de dólares é onde a gente quer chegar. Em quanto tempo? Estamos falando aí de 7 anos. Sensacional, sensacional. Isso é o sonho grande, tá, Pedro? Tá perfeito. O como a gente tenta fatiar esses marcos aí. Tem M&A no meio do caminho, que a gente quer fazer, parte dessa captação aqui, parte dela é para alocação de M&A. Tem muito intensidade em tecnologia e produto, e eu diria que um go-to-marketing ali, uma distribuição muito bem executada, né? Tentando montar um ecossistema, um canal de parcerias, alguma coisa muito parecido com, por exemplo, que uma Senior montou, uma TOTS montou, a própria RD Station montou com canais de parcerias, com time próprio, né? Mas esse é o nosso desafio aí, talvez de curto prazo, os próximos 12 meses, 8 meses. Sensacional, cara. Eu acho que, visto o tamanho do mercado, né, cara, e eu acho que o mercado B2B tem uma característica que é bem diferente do mercado B2C, que é, a frequência da compra, o economics é outro, né? Quer dizer, você entra um cliente aqui, o cara vai ter um volume, né? Dependendo do modelo de negócio da empresa, tá? Vai ter um volume de compra desproporcionalmente. Você vai empilhando, né, a receita de uma maneira muito mais fácil. É difícil falar. É um modelo de cohort. Melhor. Exatamente, cohort de empilhar clientes, né? E você aumentar. E como você falou, completamente diferente do B2C. Eu vim desse B2C, o mercado de OTA, o mercado é um business de marketing. Assim, o que um Booking e uma Expedia fazem, 50% da receita deles é investimento em marketing. Então o cara, Sim. no final do dia, ele pega dinheiro do hotel para fazer Google, para fazer Meta Ads e ficar com spread. Então não tem, de fato, uma recorrência nesse business de B2C. É um negócio de arbitragem, né? E ele não traz o LTV que você traz, né? O teu CAC pode ser muito mais alto, né? Porque você traz um cara, o cara fica anos aí, né? E trazer, então, tem uma vantagem importante aí do modelo. Super legal. E Marcelo, para quem está ouvindo agora, só para a gente, a última pergunta antes da nossa derradeira aqui, tem muito CEO, muito empreendedor que está te ouvindo aqui, e os caras estão tentando ser CEOs, né? Todos nós sempre tentamos melhorar, tentamos aprender. Como é que foi nessa tua jornada de ser CEO? O que você já aprendeu? Como é que é a tua rotina? Onde você coloca energia? Onde você coloca atenção? Cara, Pedro, eu tenho um privilégio que eu tenho outros 2 sócios, a gente distribui... A porradaria come igual para os 3, né? Por acaso eu caí como CEO ali, mas eu tenho 2 sócios, o Mazinho e o Elvis, que realmente dividem muita pressão junto comigo. Então acho que esse é um ponto, então eu acho que isso é um privilégio, uma sorte, né? Eu vejo às vezes founder solo, eu falei, cara, eu jamais conseguiria estar numa situação ali. Exato. Eu, mais ou menos, quando a empresa, hoje a companhia está com umas 600 pessoas, quando estava com umas 150, eu fui acometida por uma síndrome do impostor, que eu achei que eu era uma fraude, que eu não deveria estar onde estava, e realmente isso, meu tic-teco bateu bastante, eu fui buscar mentoria, eu lembro que o Rony da Orgânica, eu fiz 12 encontros com ele, e foi muito ricos, porque ele realmente trouxe algumas referências, e no final eu lembro que ele falou, cara, esse lugar é seu. Tá, esse lugar é seu, e bicho, você tá só começando, tá tudo bem estar vulnerável, né? Tá tudo bem você estar com medo, tá tudo bem você ter dúvidas,
tá tudo bem você não saber e buscar aprendizado. Aquilo me deu um combustível. Na própria rede da Endeavor também, eu pego mentoria o tempo todo com as pessoas, assim, eu tô sempre buscando aprender com pessoas que já fizeram, executaram esse jogo, pessoas que podem eventualmente dividir alguns aprendizados. Então, assim, eu não acho que tem uma fórmula, mas eu falo muito com a turma que eu acho que é buscar conhecimento. A OnFly, todo dia eu acordo na empresa mais difícil, né, no meu maior desafio profissional da minha história. Né? Então, se eu não tiver aberto para realmente escutar, aprender, cara, fudeu, assim. Então, eu tento provocar isso para os executivos aqui também, porque não tem uma receita pronta, né? Assim, não tem um playbook, tem uma descoberta e tem ajustes no meio do caminho. Não tem. E é impressionante, né? Quando a gente vai fazendo mentorias também, eu sou igual, eu gosto de sempre me inspirar e aprender com gente que já fez, até que fez coisas diferentes, né? Também é legal. E a gente vê que não tem uma fórmula, né? Não tem, esse é o jeito de você ser o seu, não. Porque tem o elemento do Marcelo, quem é o Marcelo, né? O que o Marcelo é bom, qual for. E tem o elemento do negócio, que o negócio precisa, que tipo de negócio é. Então, é uma coisa que você tem que meio que... Até certo ponto você se inspira, mas tem uma hora que você tem que parar e descobrir o teu estilo, né? O teu jeito, né? É muito legal. Eu tô descobrindo o meu aqui, Pedro. Não tem resposta ainda não, mas talvez daqui uns... Eu sei como é que é. Eu tô na mesma, Marcelo. Estamos juntos nessa. E para a gente encerrar aqui, Marcelo, eu queria uma pergunta que a gente faz aqui para os nossos convidados. Você está falando aí que você está sempre aprendendo, sempre estudando, sempre se inspirando. O que você tem lido hoje? O que tem te provocado, te inspirado? Pode ser um podcast, pode ser um livro, pode ser, enfim, qualquer coisa. O que você está na tua cabeça aí agora para os empreendedores que estão nos ouvindo? Eu estou lendo um livro que chama Por que os generalistas vencem o mundo de especialistas. Esse é um livro que está quente aqui. Acho que conta as vantagens de ser meio que um outsider. Eu acho que até explica um pouco a história da OnFly. A história da OnFly são pessoas que não vieram da indústria, mas que tiveram vivências em outros mercados e tentou trazer a vivência de outros mercados para cá. Podcast, cara, todo dia eu escuto, vindo para o trabalho, eu deixo meu menino na escola, venho. Então, eu gosto muito do Lucas Abreu, do Sunday Drops. Acho que Genial. Eu sou muito fã do que ele produz ali, do jeito que ele conduz as coisas. Hoje eu estava vendo dele com o Hernan Casar, que é o fundador da Casec e um dos fundadores do Mercado Livre. Acho que essas são um pouco das fontes aqui de inspiração. É verdade. O Lucas, um abraço aí para o Lucas. É um cara sensacional. Um abraço para o Rony também, que você mencionou. Aí são todas pessoas muito queridas aí. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que estar sempre aberto. Eu gosto muito dessa ideia de você saber ligar os pontos, né? Uma coisa meio Steve Jobs, né? De você fazer coisas talvez não sejam tão ortodoxas para você criar uma visão de mundo diferente. E o fato de você ter vindo de backgrounds distintos aí te proporciona visões, né? Tá tudo sobre a maneira que a gente enxerga as coisas, né, Marcelo? E eu acho que é sensacional. E, bom, finalizando aqui, eu queria te agradecer, né? Obrigado aí por nos inspirar durante essa hora aí, né? Muito aprendizado, muita coisa legal. Tenho certeza que os founders estão ouvindo aí, talvez esse bicho de 7 cabeças de fazer fundraising tenha ficado um pouco menos amedrontador, porque o verdadeiro desafio não é esse, o verdadeiro desafio é fazer um negócio, né? É criar um negócio bom, é deixar o cliente feliz, é criar produto, isso que é difícil, né? Então... Obrigado aí, Marcelo, pelo teu tempo, cara. Boa, Pedro, obrigado, cara. Obrigado pelo enfim, te falei mais cedo, mas eu te acompanho. Acho que acho que o Brasil, precisa muito de conteúdos que você produz, que o Lucas produz, que a Endeavor produz. Eu acho que a gente precisa ter mais pautas sobre empreendedorismo, sobre negócio. Eu acho que a gente só muda esse país, só deixa ele melhor com discussões e com conteúdos e provocações das quais você tem feito ao longo dos últimos anos. Então, parabéns e obrigado por ter me convidado aí. Foi um prazer.
E aí, gostou do episódio? Tirou insights? Aprendeu? Eu acho que a história da OnFly, a história do Marcelo, ajuda a gente a colocar em perspectiva o nosso negócio, crescimento, como pensar sobre o longo prazo e muito mais. Eu acho que, às vezes, a gente imagina que captar dinheiro é toda uma técnica de fundraising, mas, na verdade, se a gente tem um belo negócio que cresce, o dinheiro provavelmente chegará, encontrará a sua empresa. Se você curtiu esse episódio, compartilha com outros empreendedores e vem para a nossa comunidade no WhatsApp, uma comunidade que recebe todo tipo de empreendedor. A gente gosta de debater, trocar informações, obviamente colocar os nossos conteúdos lá em primeira mão. O link está na descrição desse episódio e, obviamente, a gente gostaria muito de encontrar com você por lá. E falando em se encontrar, a gente vai ter uma oportunidade para você encontrar os principais founders do Brasil, investidores e líderes de inovação de todo o nosso ecossistema. Eu estou falando, obviamente, do ACE Summit 2025, que acontece dia 30 de julho. Vai ser um dia repleto de conteúdos provocadores, conversas profundas, experiências imersivas e, obviamente, encontros com quem está fazendo o futuro acontecer, com todos os Growthaholics que você pode imaginar. Tudo isso em um só lugar, em um só dia. Então não perca, dia 30 de julho, se inscreva, a gente coloca o link na descrição desse episódio e eu tenho certeza que você vai sair com o seu caderninho cheio de insights. Garanta a sua presença e se inscreva agora. Obrigado pela companhia e até o próximo Growthaholics.